Já anotei, Marcinha, obrigado. Bom, boa noite a todos que estão chegando aí. Virgínia, seu Juso. Lumin, né? Lumindes, é isso? Todos vocês, muito boa noite. A Marcinha também que já está aí. Eu vou dar início aqui passando nossos recadinhos da casa, como sempre. E desde já agradecendo a vocês por estarem conosco aí junto há tanto tempo já, né? Bom, lembrando que a casa ainda continua com os trabalhos sociais da casa, né? A questão da cesta básica, que vocês já sabem, que nós sempre falamos em todos os evangelhos. Nós continuamos arrecadando aí os alimentos para que no final do mês, no último domingo do mês, nós possamos fazer a entrega. Então a gente está com essa campanha aberta. Quando fecha um mês, a gente já abre com outro com a campanha. Então todos vocês que nos ajudaram, a vocês que nos ajudam, muito obrigado. A gente agradece de coração essa ajuda que chega, que é tão importante para a gente. A casa está funcionando de quinta-feira, o evangelho é online a partir das 20 horas, né? E no sábado, a partir das 9 horas, a casa já está funcionando. Se você quiser ir assistir o evangelho lá, pode ir. Tem que levar a questão das vacinas, os comprovantes de vacina, também usar máscara, né? Então você pode ir lá. E o atendimento fraterno agora também é feito no sábado, lá na casa, a partir das 8h30. Você pode chegar, pegar sua ficha e lá já vai ter os trabalhadores para fazer atendimento fraterno, tá bom? Existem os projetos da casa também, né, que é o Florescer Leitura, que a casa está empenhada em fazer um projeto de acolhimento aos jovens após sair da escola e poder ter um reforço de leitura, de estudo na casa. Nós estamos com esse projeto iniciando. Precisamos também agora de leite e fraldas. Quem puder nos ajudar, a gente agradece, Deus de já. Tá? E a casa também começou nessa última terça agora os cursos online, né? Ainda está feito online, que é o ESD, o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Os endereços aí da casa, no @esperancacotia, você consegue ver como é que funciona isso. Lá tem toda a descrição e eu acho que ainda dá tempo até de você se inscrever se você tiver interesse. Como só foi uma aula, de repente você consegue se inscrever e participar com a gente. Tá bom? Então boa noite a todos que estão aqui conosco. Aquele telefone de atendimento fraterno que nós damos aqui, agora ficou só para informações, que você pode ligar também, que é o 11 96327 3578. 11 96327 3578. Então, se você precisar de alguma informação, além de entrar em contato conosco pelo Insta, pelo Face ou pelo YouTube, também tem esse telefone que você pode entrar em contato com a gente. E Deus e já a gente pede para que você compartilhe e que dê um clique aí nas nossas publicações para que possa alcançar mais pessoas. Tá bom? Então, esses são os recados. Eu vou fazer uma prece inicial para que a gente possa começar sobre o Evangelho de hoje. E aí a gente entra no tema em si, tá bom? Elevemos nossos pensamentos a Jesus, nosso Mestre amado, a todos os mentores da Casa Esperança, como também daqueles que estão nos assistindo agora, que possamos, Senhor, entrar em sintonia com eles, podendo abrir nossos corações, estar suscetíveis aos ensinamentos do Cristo, e estarmos ligados a Ti, Senhor. Que o Senhor esteja conosco agora e sempre. Que assim seja. Bom, deixa eu baixar um pouquinho aqui. O tema proposto hoje está neste livrinho aqui, Fonte Viva, neste livro, Fonte Viva, a lição 163, na página 343, sob o título Aprendamos com Jesus. Interessante, né?
aprendamos com Jesus. E ele abre com a passagem de Paulo numa carta aos Colossenses, no capítulo 3, no versículo 13, que diz assim: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Eu vou ler o texto e aí a gente volta no parágrafo por parágrafo para a gente poder conversar um pouco sobre isso, tá bom? E começa assim: é impossível qualquer ação de conjunto sem base na tolerância. Aprendamos com Cristo. O homem identifica no próprio corpo a lei de cooperação, sem a qual não permaneceria na terra. Se o estômago não suportasse as extravagâncias da boca, se as mãos não obedecessem aos impulsos da mente, se os pés não tolerassem o peso da máquina orgânica, a harmonia física resultaria de todo impraticável. A queixa desfigura a dignidade do trabalho, retardando-lhe a execução. Indispensável cultivar a renúncia aos pequenos desejos que nos são peculiares, a fim de conquistarmos a capacidade do sacrifício, que nos estruturará a sublimação em mais altos níveis. Para que o trabalho nos eleve, precisamos elevá-lo. Para que a tarefa nos ajude, é imprescindível nos disponhamos a ajudá-la. Recordemos que o supremo orientador das equipes de serviço cristão é sempre Jesus. Dentro delas, a nossa oportunidade de algo fazer constitui só por si valioso prêmio. Esqueçamo-nos, assim, de todo o mal, para construirmos todo o bem ao nosso alcance. E, para que possamos agir nessas normas, é imperioso suportar-nos como irmãos, aprendendo com o Senhor, que nos tem tolerado infinitamente. Bom, o texto já abre, dizendo que é impossível qualquer ação de conjunto sem base na tolerância. E aí a gente puxa uma reflexão para nós, qual de nós já compreende de certo ou da verdade que significa tolerância perante ao que o texto está dizendo, o quanto tolerante foi Jesus com tudo aquilo que ele viveu aqui na Terra. E aí, para a gente poder tomar como fosse uma base de norte, para que, porque aprendamos com Jesus, Hernani, como é que eu posso ter essa noção de aprender com ele? É lógico que nós temos em nossos ensinamentos, pelos evangelhos que ele deixou, pelos evangelistas que escreveram sobre a sua passagem aqui na Terra, pela doutrina espírita que nos mostra vários caminhos de como possamos aprender pelos seus exemplos, também por aquilo que está já na nossa consciência. E tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que fala, onde é que está escrito a lei de Deus, E os Espíritos respondem, na sua consciência. Mas eu queria focar mais no tema e falar sobre Jesus mesmo. Na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, ele pergunta assim: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta é clara: vede Jesus. Eu costumo às vezes conversar, quando a gente está conversando sobre os ensinamentos, os nossos estudos, e que a gente tem alguma dúvida a ser na vida, se a gente pode resolver, ou algo que nos chega, que nos contraria, ou como a gente pode resolver tal situação que nos incomoda, eu sempre procuro dizer o seguinte: se fosse Jesus, como ele faria? Eu acho que isso já é um norte, para a gente poder começar a nossa conversa de hoje. Se fosse Jesus, como é que a gente faria essa abordagem na situação que nós estamos vivendo? E tá assim depois. É impossível qualquer ação de conjunto, no primeiro parágrafo, sem base na tolerância. Aprendamos com Cristo. O que significa? Estar disposto a servir e evoluir tem um preço, que nós precisamos renunciar a algo às vezes para que a gente possa evoluir. Se ele está dizendo que uma ação de conjunto, e aí nós temos que ver que nós somos um conjunto aqui mergulhado nesse planeta, e que ninguém consegue fazer nada sozinho, nós precisamos sempre de alguém, não tem como. Não tem como. Se a gente pegar uma outra passagem, um outro texto de Emmanuel, ele fala: a veste que você está usando,
A comida que você está colocando agora na boca passou por outras mãos. Então não tem como a gente fazer alguma coisa sozinho. E se a gente não puder ter um pouco de tolerância, como diz o texto, esse primeiro parágrafo, com as outras pessoas ou com aquelas que nos acompanham, como é que a gente pode nos colocar à posição de servir? E como é que nós, nesse intuito de ter compreensão, né, como é que eu posso pegar o exemplo de Jesus? Ora, Jesus andou pelo mundo com aqueles que nada sabiam ainda, referente à boa nova que ele veio nos mostrar. Eles tinham uma vaga ideia, mas ele pegou aqueles que mais estavam perto dele. Tanto tem outra frase que é muito legal, porque ele fala que eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E nós todos somos esses doentes. Basta a gente começar a ter consciência de como nós devemos agir, como ele deveria agir, como ele agiu. Então, se no meu caminho hoje eu começo a ter mais tolerância, como diz o primeiro parágrafo desse texto, com aqueles que estão à volta, eu já começo a mudar isso. O outro parágrafo. O homem identifica no próprio corpo a lei da cooperação, sem a qual não permaneceria na terra. E aí Emmanuel, no próximo parágrafo, dá um exemplo do corpo físico, né? Como ele nos tolera. Se o estômago não suportasse as extravagâncias da boca, se as mãos não obedecessem aos impulsos da mente, se os pés não tolerassem o peso da máquina orgânica, a harmonia física resultaria de todo impraticável. Temos no corpo o exemplo de cooperação, conosco mesmo. Chico, quando desencarnou, o presidente da Federação Espírita Brasileira relata isso, que ele voltou, fez o desligamento do corpo, voltou ali, naquele momento onde todos estavam velando o corpinho dele, e ele falou assim, só vim aqui agradecer a você, olhando para aquela massa de carne que estava ali, por ter me dado a oportunidade de executar tudo aquilo que eu vim fazer, por ter suportado o meu espírito durante tanto tempo. Então, nosso corpo já é um exemplo de tolerância que nós podemos ter. Porque quantas vezes nós abusamos disso? Né? Quantas vezes? Quantas vezes? Nós temos aí saúde e abusamos e acabamos danificando algum dos órgãos do nosso corpo por excessos que a gente mesmo pratica. Não é verdade? O outro parágrafo. A queixa desfigura a dignidade do trabalho, retardando-lhe a execução. Queixar-se de tudo e de todos não resolve nada. Não resolve nada. Quanto mais eu tenho queixas daquilo que me aparece na minha vida para que eu resolva, seja um problema material, um problema físico, uma doença, um desemprego, um problema com familiar, quanto mais queixa eu coloco nisso, mais difícil fica para resolver. Nós temos que ter otimismo nas coisas. E entender que muitas das vezes das dificuldades é a única ferramenta que eu tenho para trabalhar para que eu possa ser melhor. Porque não tem nada perdido na Terra, no sentido de que tudo que eu estou vivendo há um contexto no qual o plano espiritual tem total ciência disso. Tudo que chega para mim, que chega para você, tem até uma frase do Chico, né? Tudo que é seu dará um jeito de chegar até você. Ele só não colocou o que é bom e o que é ruim. Porque as duas coisas, no ponto de vista nosso ainda, que a gente não quer passar, também se tiver que chegar para a gente, vai chegar. E isso é um aprendizado. É um aprendizado. Qual de nós hoje não pode falar, olhando para trás, que passou por um momento difícil e que esse momento nos ensinou muita coisa? Basta ter olhos para ver. Não é verdade? Então, esse momento de aprendamos com Jesus é essa reflexão. E aí, antes da gente continuar com o texto, existe uma outra passagem também de João, acho que se não me engano é 14:6, que Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. O que ele está dizendo aí? Poxa, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Aprendemos com isso. Como é que eu posso entender o caminho que Jesus está falando? Como é que eu posso entender o que é essa verdade que ele está dizendo? E o que é essa vida? Ora, a doutrina espírita nos deixa muito claro sobre a vida. A vida que muitas das vezes nós encarnamos aqui, estamos nesse momento agora, muitas das vezes nós temos uma noção de que aqui, ou até mesmo a sensação de que aqui é a verdadeira vida. Porque vivemos como se aqui nunca fosse acabar. E que na verdade não é aqui. Aqui é o momento que nós estamos passando para que a gente possa aprender, consertar nossos erros de outras
de outras encarnações, para que a gente possa aprender. E aí, de novo, a palavrinha aprendizado é o momento correto que nós temos. Tudo o que você precisa para evoluir está agora com você, neste momento da sua vida. Não há mais e nem menos. Tudo o que você precisa aprender para continuar galgando os degraus da ascensão espiritual se encontra com você agora, nesse momento. Seja seu parente, seja seu trabalho, seja as dificuldades na rua, seja as doenças que possam aparecer no corpo físico, seja tudo, como também as felicidades, o teu mundo que você vive, o quanto você é grato, aquelas pessoas que estão ao seu lado que te fazem feliz, porque não é só dor, dificuldade que aprende. Nós podemos aprender também com os momentos felizes e olhar para eles com outro olhar, com outro prisma, dizendo assim, poxa, o quanto eu tenho, o quanto eu sou abençoado por ter a situação que estou vivendo agora. E isso é muito fácil ver. É só você olhar para trás e ver aquelas que têm mais dificuldades que você. Olhe para hoje, por exemplo, é a cama que te acolhe, a coberta que te aquece, o prato de comida que você comeu. Muitas vezes nós que estamos ligados no automático, não percebemos o que nós almoçamos, o que nós tomamos de café, e muitas vezes passamos o dia pensando já no outro dia, que ainda não veio. E aí tem outra palavra de Jesus, né, que fala, deixe que o dia de amanhã cuide por ele. Viva o hoje, mas no sentido de responsabilidade. Sabe por quê? Porque a doutrina também nos mostra que hoje nós somos o reflexo de ontem. E o amanhã será o reflexo de hoje. Se eu tiver essa verdade comigo incontestável, eu posso começar hoje a aprender a fazer as coisas como Jesus deseja, como Deus deseja, dentro das leis que Deus criou, e começar a melhorar o meu amanhã. Hoje somos o reflexo de ontem, como eu disse. Se assim é verdade, se assim eu acredito, por que eu não posso começar hoje a mudar o meu amanhã? É agora. O momento é já. Não é para daqui a pouco. Não, mas Hernani, eu não tenho conhecimento nenhum. Eu entrei na religião agora. Eu conheci o Espiritismo há um mês atrás. Eu estou começando a fazer o curso agora. Eu não tenho essa noção da espiritualidade maior. Não importa. O que importa é que você tenha boa vontade. Boa vontade. E outra passagem de Jesus, os trabalhadores da última hora, quem sabe você é um deles, se assim eu posso dizer. Né? O que importa é que você tenha boa vontade de aprender, de mudar, de poder estar consciente das suas atitudes, de poder estar consciente de que tudo que você faz volta para você, de agir como Jesus agiu. É lógico que o patamar espiritual de Jesus é outro, mas ele é o modelo, o guia, como eu li aqui na pergunta do Livro dos Espíritos. E o que a gente tem que pensar? Que tudo que acontece conosco reflete em nós mesmos. São reflexos que nós vamos viver conosco mesmo. Ok? Aqui vamos lá, mais um parágrafo. Indispensável cultivar a renúncia aos pequenos desejos que nos são peculiares. Muitas das vezes, esses desejos nos faz procrastinar. É uma palavrinha nova que está sendo usada aí, né? E ficar parado. Não querer ganhar conhecimento, não querer mudar as situações que a gente já se acha confortável. Né? Por isso que às vezes a vida nos dá um chacoalhão para que a gente saia do lugar, para que a gente possa caminhar. Então isso é importante refletir sobre isso. Renunciando aos pequenos desejos que chegamos mais alto. Porque não adianta você querer hoje renunciar a tudo aquilo que você já sabe que deve consertar. Comece fazendo aos poucos. Comece devagar. Hoje eu vou renunciar a isso, amanhã eu não quero mais fazer aquilo, eu quero melhorar nesse aspecto, eu quero melhorar nesse segmento de minha vida. E assim devagarzinho. Até mesmo porque, se você não sabe, quem morre é o corpo. Nós somos espíritos imortais. E se somos eternos ou imortais, depende do ponto de vista, temos aí várias situações para mudar, então nós temos muito tempo ainda para isso. O importante é não estacionar, não ficar procrastinado na sua vida, onde você não muda nada e acha que onde você já chegou já está bom demais. É importante ter sempre conhecimentos, buscar principalmente conhecimento para o seu espírito, para que você possa crescer com isso.
Para que o trabalho nos eleve, precisamos elevá-lo. Aqui é importante ressaltar algo. Fazer com boa vontade e buscar se aprimorar sempre. Aí eu vou deixar uma pergunta para vocês. Quando a pessoa se dedica em algo, e eu acho que isso já aconteceu com muitos, porque já aconteceu comigo, e que você conhece a pessoa e de repente você vê a pessoa aplicada em um determinado assunto da vida. E de repente você olha e você fala, não é que ele está fazendo bem isso? Não é que realmente ele conseguiu, ele ficou bom nesse assunto? Aí muitas das pessoas vão dizer assim, está orgulhoso. Olha lá, só foi conhecer um pouquinho, olha como é que ele já ficou. Já está orgulhoso. Aí eu faço uma pergunta. O orgulho é de quem se melhora ou de quem vê a melhora no outro? Porque isso acontece. Quando você sair desse ponto que você está e começar a trabalhar, as pessoas vão falar, mas esse cara está muito diferente, está muito orgulhoso. Isso é natural, porque o seu destaque do ponto onde você estava, muitas das vezes deixa para trás os outros. E esses outros, às vezes, são pessoas que a gente tem como maior estima. Maior estima. Você descobre algo e começa a ver a vida de um outro ponto de vista. Se nós dois estivermos no mesmo ponto, olhando para frente, talvez nós tenhamos a mesma visão do objeto, do objetivo. Mas se eu caminho mais um pouquinho, ou se você se adianta, ou evolui, o objetivo já mudou. Ele já tem outro aspecto para você. Ele é o mesmo para mim e para você, só que você vê diferente. E nesse ponto, muitos vão olhar e falar assim, tá vendo? Quando eu estava aqui, não era nada disso. Subiu um pouquinho, agora já está orgulhoso. E é assim mesmo que acontece. Mas não que você esteja orgulhoso. É porque você sai de uma condição vibratória, às vezes, muda o seu amplo de conhecimento, e aí você começa a vibrar em outra faixa. E é natural que isso aconteça. O importante é você olhar para cima, com o seu objetivo, o tanto que nós ainda temos que caminhar, mas também com compaixão, aprendendo a olhar para baixo para socorrer aqueles que ainda não têm a mesma visão que você já adquiriu. Isso é um ponto muito importante. E isso se chama humildade, muitas das vezes. Porque se a gente parar para olhar os relatos dos grandes mentores que passam aqui pela Terra, eles falam, eu vou auxiliar aquele que está lá embaixo. E muitas das vezes vem num patamar baixo, para que a gente não o olhe como superior. E aí é onde a gente aprende. Ok? Então pense nisso. Para que a tarefa nos ajude, a tarefa, aquilo que nós estamos fazendo, ou aquilo que a gente pretende fazer para nos melhorar mesmo, é indispensável nos dispor a ajudá-la. Aqui eu vou pegar um critério da ajuda da questão material, de alguém que necessita de algo material para passar por um momento difícil. Quanto mais, a outra passagem de Jesus, é dando que se recebe. Então, quanto mais eu ajudo, não é questão de permuta, tá? Não é isso. Isso é uma lei divina, que quando você entra numa vibração de ajudar e não de ser ajudado, naquele pessimismo, eu estou tão triste, eu preciso de ajuda. Quando você começa a compreender e começa a aprender os ensinamentos de Jesus, você parte para socorro e esquecendo um pouco das suas dificuldades. E isso lhe transforma. Porque quando o Joana de Anjos fala, quando você enxuga uma lágrima, você não tem tempo para chorar. Isso é verdade. Então, quando a gente parte para esse trabalho, a gente muda. E eu sempre falo para as pessoas que conversam comigo, tá difícil? Não está compreendendo o que está acontecendo? Serve, ajuda, socorre. Porque muitas das vezes, nesse ato de socorrer alguém, que seja com a palavra, de uma conversa, de um abraço, você vai escutar histórias que talvez esclareçam a sua dor. E é assim que Deus trabalha. Um ajudando o outro. Porque precisamos estar juntos nesse contexto. Para que todos cheguem no objetivo que Deus deseja de todo mundo. Tá bom? E finalizando, é dando que se recebe. Outro parágrafo. Recordemos que o supremo orientador das equipes de serviço cristão é sempre Jesus. Opa, parou. Aqui volta no ponto do orgulho. Toda tarefa que você realiza voltado no aprendizado cristão não é nossa. Não é nossa. Você está apenas servindo. Os resultados que dali derivam, ou seja, você ajuda uma pessoa e espera que essa pessoa saia da situação que está,
Não é seu esse resultado. E nem crie expectativas. O que você tem que fazer é socorrer, ajudá-la. O resultado pertence a Jesus, a ninguém mais. É isso. É simples assim. Vai, faz e ajuda sempre. Ok? Dentro delas, a nossa oportunidade continuando no parágrafo, dentro delas, a nossa oportunidade de algo fazer constitui só por si valioso prêmio. Olha como ele fecha esse parágrafo, dizendo o seguinte, que só do fato da gente estar ali ajudando dentro do que eu posso, dentro do que você pode, só de estar ali fazendo o que você pode, nada mais, já é um grande privilégio para mim e um grande privilégio para você estar nessa seara do Cristo, ajudando. Então reflita sobre isso. Pense hoje um pouquinho. O que você já fez para ajudar alguém desinteressadamente? Desinteressadamente. E qual das situações você se encaixa melhor? Porque muitas das vezes você não se dá muito bem na questão de fazer uma sopa, de entregar a cesta básica. Mas você se dá muito bem no acolhimento de um abraço fraterno, de uma conversa. Então pense nisso, no que você pode socorrer. Tá bom? Esqueçamos-nos assim de todo o mal, para construirmos todo o bem ao nosso alcance. Não importa o que você faça de bom, mas faça. Né? E uma outra coisa importante nesse parágrafo que a gente pode refletir. Não se deve medir resultados quando você se predispõe a aprender algo sobre o cristianismo, sobre Jesus, não importa. Não mede resultado. Porque o mesmo aprendizado para você pode ser diferente para mim. Eu posso enxergar de uma maneira e você de outra. Então não meça resultados. E outra coisa, tem uma frase que é muito interessante, né? O mal não merece comentário. E é verdade. É verdade. Nós precisamos muito mais hoje falar do bem do que do mal. E o mal é aparentemente vendido em todos os meios aí, né? Então, não pare nisso, não. Há muitas coisas boas acontecendo, há muitas coisas boas que estão sendo produzidas neste momento no nosso planeta, que nós às vezes nem temos noção. Mas o importante é que você faça desse bem que está sendo produzido um pedacinho, um grão de areia, para que a gente possa juntos construir uma montanha. Entende? Então é isso. O seu pouquinho faz parte. Perguntaram, se não me engano, para a Madre Teresa, do que ela faz era uma gota no oceano. Aí ela falou, sim, mas se a minha gotinha do oceano sair, o oceano será menor. Com certeza. Então o que nós podemos fazer? Aprender com Jesus, as coisas que ele nos ensinou e nos deixa aí, e que já está em nós, na nossa consciência, conforme os Espíritos nos esclarecem, no Livro dos Espíritos, e colocar isso em prática. O seu coração uma hora vai ser tocado por isso e você vai saber como lidar com as coisas. Tá ok? E ele finaliza. E para que possamos agir nessas normas, é imperioso suportar-nos como irmãos, aprendendo com o Senhor que nos tem tolerado infinitamente. E aí ele arremata como Emmanuel. Que normas são essas? Né? Que normas? Nada mais é do que as leis divinas que estão aí. Né? Faça ao outro aquilo que você gostaria que fosse feito. Esteja sempre ligado a isso. Né? Suportar-nos quer dizer o seguinte: compreenda, entenda. Por mais que você ache difícil a convivência, seja num grupo familiar, seja numa casa espírita, porque tem muita dificuldade também na casa espírita, seja num grupo de trabalho, compreenda, tolere, suporte, porque muitas das vezes, quando nós vivemos situações assim, nós temos o nosso ponto de vista de olhar que nós temos que suportar as pessoas. Você já parou para pensar que as pessoas olham para você e falam, eu tenho que suportar o Hernani? Que você também pode estar nesse esquema? Então é muito bom refletir sobre isso. E aí ele remata falando que Jesus tem nos tolerado há muito tempo, infinitamente, porque ele sabe daquilo do seu potencial e do meu potencial. E na verdade, essa busca de aprender é uma questão da nossa própria evolução espiritual. E para isso, tem uma perguntinha muito interessante no livro O Consolador, que eu vou falar com vocês agora aqui. Olha
Olha como é que é interessante. Então a gente pode resumir com esse texto, que quando eu aprendo com Jesus, eu estou evoluindo espiritualmente com as coisas que são do Cristo, certo? E aí perguntaram para Emmanuel, como devemos proceder para dilatar nossa capacidade espiritual? Ou seja, como eu posso avançar espiritualmente? Dilatar, expandir o meu espírito? A resposta: ainda não encontramos uma fórmula mais elevada e mais bela que a do esforço próprio, dentro da humildade e do amor, no ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho aqui não é o trabalho do ganha-pão, é o trabalho da encarnação, do que você veio fazer aqui, das suas missões que você acertou lá em cima para fazer aqui, dentro da humildade e do amor no ambiente de trabalho, e de lições da terra, onde você se encontra no campo de ação, onde Jesus houve por bem instalar a nossa oficina de perfectibilidade. É aqui que nós vamos depurar, muito mais do que na erraticidade, para a futura elevação de nossos desígnios de espíritos imortais. Então, reflita sobre isso. Pense um pouquinho sobre como você pode, colocando o grãozinho de areia a cada dia no seu cadinho espiritual que está aí dentro de você. E entender também que as dificuldades muitas vezes são lições que nós passamos para fortalecer o nosso espírito para a próxima jornada. Como também é aquela que nós já estamos acertando de outras encarnações, tirando da frente esses nossos enganos do passado e fortalecendo o nosso próprio espírito para o novo proceder de uma nova encarnação. Ok? Então, é isso. A mensagem de hoje. Eu agradeço a todos vocês. Peço aí que possam divulgar essas palestras de esperança. Compartilhem, por favor, para chegar para o maior número de pessoas possíveis. Tá bom? Agora nós vamos fazer nossa prece, lembrando que você pode deixar um copinho de água aí, ou uma garrafinha de água, durante o nosso evangelho, para que a gente possa, para que nossos mentores possam fluidificar a água de vocês. Tá bom? Então vamos à nossa prece? Então vamos elevar nossos pensamentos, nossos corações a Jesus, agradecer pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui, todos nós juntos, porque como ele disse, onde houver dois ou mais falando em meu nome, eu estarei juntos. E aqui nós já estamos aqui em muitos. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de mais um dia, pela oportunidade de estarmos aqui juntos, escutando e tentando aprender os teus ensinamentos, para que possamos fortalecer nosso espírito nessa jornada, para que possamos estar junto contigo neste caminho, nessa verdade e nesta nova vida que o Senhor nos propõe após a gente aparar todas as nossas arestas. Senhor Jesus, que o Senhor também ilumine o nosso lar, os nossos familiares, que o Senhor possa abençoar o nosso ganha-pão, o nosso trabalho honesto, que o Senhor possa estar conosco nessa jornada evolutiva. Senhor, que a tua misericórdia possa socorrer aqueles que precisam mais do que mim, que possam ser acolhidos pela tua misericórdia, pelo teu amor, que possa chegar nos hospitais, nos orfanatos e nos asilos, chegar também nos moradores de rua e também nos governantes do nosso mundo, de todos os países, aonde a intenção da guerra esteja sendo promulgada, que o Senhor, através dos teus mensageiros, possam chegar na consciência dos homens para que possam evitar isso. Que o Senhor também possa chegar em todos os hospitais, nos médicos, para que possam acolher de coração os nossos irmãos enfermos. Jesus, pedimos também para que o Senhor possa acolher aqueles que ainda estão cegos, surdos e mudos, que não compreendem o teu amor insondável. Os nossos irmãos que cometem os assassínios, os estupradores, os ladrões, aqueles que estão presos nas detenções, que o Senhor acolha seus corações, tocando o Senhor, aquela sementinha que nosso Pai coloca em cada um de nós, para que ela floresça com a esperança de uns sonhos de vidas melhores. Muito obrigado, Senhor, que o Senhor esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigado, um abraço a todos.